paz, meus queridos irmãos. Pastor José Renato, da Igreja Presbiteriana de Antônio Gonçalves. É com alegria que estamos juntos em mais esse estudo da nossa série sobre a pós-modernidade. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana de Antônio Gonçalves. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo do nosso canal, eu lhe convido a que você pesquise e veja os demais vídeos. Este já é o 6º vídeo desta série que nós chamamos de pós-modernidade, porque ela é baseada em uma revista de escola dominical que tem o tema, tá bom? Iniciando aqui os nossos slides, nós temos a escola dominical da Igreja Presbiteriana de Antônio Gonçalves. Eu sou o Reverendo José Renato. Seja muito bem-vindo e vamos ao nosso estudo. Como eu disse, o tema da nossa revista é o desafio do mundo pós-moderno. E nós já estudamos 5 lições e agora no 6º capítulo, 6ª lição, nós vamos falar sobre a influência da pós-modernidade na música. Olha, é um tema muito interessante. Eu confesso a vocês que eu não domino muito bem, principalmente a parte musical, né? Teoria, instrumentos. E é por isso que eu pedi ajuda a um amigo, a um colega pastor, Reverendo Pedro Aragão. Alguns também conhecem como Tim Aragão, Reverendo Tim. Eu vou continuar chamando de Pedro Aragão para a gente manter essa mesma fala até o final, tá bom? Eu fiz a ele 3 perguntas e ele me mandou vídeos respondendo cada pergunta. E então nós vamos colocar em 3 momentos da nossa aula as perguntas, né? A pergunta no caso, e o vídeo com a resposta do Reverendo Pedro Aragão, tá bom? Vamos então para a nossa introdução. A gente sempre trabalha com esses 3 verbos, né? O saber, sentir e agir. E esses 3 verbos, eles estão relacionados exatamente ao saber é o conhecimento, sentir são as emoções e o agir é aquilo que nós tomamos como decisões, escolhas. Então a nossa lição, ela espera que ao final dela o aluno seja capaz de, primeiro, conhecer nossa relação com a música e o poder que a música tem em afetar nossa mente e nosso comportamento. Ali está que da música, né? Que a música tem em afetar nossa mente e nosso comportamento. E qual é o sentimento que nós esperamos em relação a isso? É você valorizar a música e a mensagem musical, tanto para nosso uso pessoal quanto a utilização por nossos jovens e crianças, estar um pouco mais criteriosos nas escolhas dessas músicas e também mais criteriosos no sentido de proporcionar a esses jovens, crianças e a nós mesmos boa música. E então o agir é louvar a Deus com nossa voz, com instrumentos musicais e com nossas ações, sempre orientados e direcionados por sua palavra. Esses são os 3 objetivos da nossa lição. Existe um texto que é base. A nossa revista ela apresenta 3 textos, nós escolhemos esse de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 22, diz assim: Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha, nós colocamos aqui em vermelho algumas expressões, começando a cantar e a dar louvores. Esses 3 povos foram desbaratados. Quando eu vejo essa palavra desbaratado, eu fico pensando naquelas baratas correndo para vários lados, mas na verdade é que eles foram destruídos, tá bom? Nós então vamos trazer um pequeno panorama desta passagem. O que é que nós queremos chamar a sua atenção em relação a esta passagem? Eu disse que era o texto de 2 Crônicas, capítulo 20. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para que aqui no capítulo 20, verso 1, diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, 3 povos se levantaram para pelejar contra o povo de Israel, que aqui é caracterizado com a presença do rei Josafá. Verso 2: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Né? Então observe que há uma informação. 3 povos se uniram, estão vindo contra Israel.
e é uma multidão muito numerosa. Eu sempre acho estranho essa ideia de grande multidão, mas é exatamente para mostrar a quantidade de pessoas, grande multidão. Eu coloquei aqui nos slides um mapa. Você está vendo dois mapas, tá? Esses dois mapas funcionam da seguinte forma: esse aqui do lado direito, que você está vendo, eu estou passando o mouse, ele é um mapa num tamanho normal. E esse que está aqui no lado esquerdo, que agora eu passei o mouse para cá, ele é o mesmo mapa, só que com zoom, né, ampliado. Então aqui está Jerusalém, fica na tribo de Benjamim, né? E você então tem aqui do lado o Mar Morto, tá? Do lado esquerdo, bem a leste, você vai ter o Mar Mediterrâneo. Mas o texto aqui, quando ele se refere que eles já estão aqui no mar, né, exatamente isso, eles, olha, vem contra ti da além do mar e da Síria. Então é este Mar Morto que eles estão se referindo. E essa região de En-Gedi, ela fica exatamente aqui nas margens do Mar Morto, já depois do mar, né? Já próximo a Jerusalém. E nós fizemos uma pesquisa em termos de geografia, um pouco de história, e nós trouxemos algumas fotos. Eu vou passando essas fotos para chamar a sua atenção. O objetivo não é trazer exaustivamente, né, informações sobre esta região, mas é mostrar a você alguns detalhes, porque inclusive o texto nos mostra que Deus manda que o povo se coloque na ladeira de Ziz. Então, exatamente porque existe elevações, existe alteração do relevo. E aqui nesse mapa a gente não consegue ver direitinho. Eu então fui pesquisar sobre essa região. Então aqui você tem uma foto. Esta foto é atual, tá? E aqui é uma reserva natural que existe hoje. Existe um parque nacional, tá aqui, ó, Enjedi Nature Reserve, tá? E aqui você tem um mapa onde lá embaixo você vai encontrar hotéis, você vai encontrar trilhas, tá? E Jerusalém, ela estava acima desta região aqui. Aqui ainda é o nível, tá? E aqui embaixo é uma grande depressão. Então você observa que este povo, esses três povos, eles estavam vindo aqui debaixo dessa região, enquanto que Jerusalém ainda estava lá em cima, tá bom? Aqui nós vamos ter também uma foto, e nesta foto você vai ter exatamente esta dimensão. A foto é de baixo para cima, tá? E nessa foto de baixo para cima você vê a altura, que é para 3 exércitos subirem essa ladeira até chegar nessa parte aqui de cima. E, para variar, nós vamos ter uma outra foto. Essa outra foto é o inverso. Nós estamos vendo de cima para baixo. Essa parte azul que você está encontrando lá embaixo é o Mar Morto. Olha que coisa impressionante. E essa região aqui embaixo é aquela que nós vimos há pouco aqui naquele mapa, onde existe essa planície, né? E nessa planície hoje é um parque nacional, uma reserva natural. E as pessoas vão lá para fazer essa visita, tem hotéis. Nesse site Israel em Fotos, ele também indica hospedagem, diz que lá tem hotel, tem hostel, tem acampamentos, tem várias opções para qualquer pessoa. Ainda manda que a gente, querendo ir, faça pesquisa no booking.com, tá vendo? Aqui nós vamos ter mais uma foto, e essa foto é uma coisa que me chamou bastante atenção. Lá em Egedim tem uma sinagoga, e esta sinagoga foi construída no Parque Nacional. Você continua vendo o Mar Morto lá atrás, tá vendo? E tem algumas fotos nesse site, israel-in-fotos.com, dessa parte aqui de dentro. Eu não coloquei porque esse não é o objetivo da nossa lição, mas são fotos muito bonitas, tá? Essa região de Engedim, ela ficou muito conhecida por uma história bem interessante. E não é essa aqui de Josafá, mas é uma história anterior, onde Davi foge de Saul e Davi vai se esconder em uma caverna. São muitas cavernas. E lá no texto de Samuel diz que Davi estava escondido em uma delas quando Saul veio, e é nessa caverna aqui, nesse vale de Engedim, que Davi corta uma parte do manto de Saul,
tá? Então você vê aqui a foto de pessoas, aqui tem uma senhora caminhando, né? Você vê a roupa bem atual e ela caminhando, fazendo a visitação a uma dessas cavernas. E você vai encontrar muitas pessoas fazendo estas visitas, fazendo essas caminhadas, querendo conhecer a região de Engedi. Então, observe que esta região era uma região onde ela estava numa depressão. Israel está no alto do Monte Sião, mas abaixo de Israel existe a planície e Engedim é uma depressão que vai dar no Mar Morto, né? Próximo ao Mar Morto, e é exatamente por ali que vêm esses três exércitos. Que exércitos são esses? Os filhos de Amon, diz aí o verso 2, né? Aliás, o verso 1, né? Os filhos de Moabe, os filhos de Amon e também alguns dos meunitas. Então, esses três exércitos se levantaram contra o povo de Israel. Ainda aqui no nosso texto, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns detalhes. E que detalhes são esses, né? Nós vamos observar a partir do verso 3 a reação do rei. E isso é muito importante para a gente ainda conhecer esta passagem. Na reação do rei, o que é que nós temos? Verso 3 diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Primeira coisa, Josafá teve medo. Segundo, Josafá buscou ao Senhor. E terceiro, então ele conclama todo o povo a uma ação de jejum. Então ele convoca todo o povo para um jejum. Nós vamos observar então a partir do verso 4, né, quando Josafá chama o povo e então no verso 6 em diante Josafá ele vai orar ao Senhor. E nesta oração nós vamos destacar aqui o verso 12. O verso 12 diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Olhe bem essas duas expressões. Nós não temos forças, não há força em nós para resistirmos a essa grande multidão, e não sabemos nós o que fazer. Era exatamente esta a, a a reação do povo, era exatamente esse o momento que Israel estava passando. Diz o texto, a partir do verso 15, que o Espírito de Deus veio e falou então a Jaaziel, verso 15, e Jaaziel trouxe uma palavra a todo o povo. Verso 15 vai dizer assim: E disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Então agora nós temos a mensagem da parte de Deus dizendo: olha, a peleja não é de vocês, a peleja é de Deus. Então isso vai dar motivação ao povo. E então, confiando no que Deus falou através de Jaaziel, o povo agora tem uma reação. E eu quero chamar a sua atenção no verso 19, quando ele diz assim: Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Então agora, confiando no Senhor, vem o louvor. É maravilhosa essa mensagem. A bênção ainda não estava alcançada, o inimigo ainda não estava derrotado, o povo inimigo ainda não tinha sido derrotado, mas o povo já confiava na boa mão do Senhor, o povo já acreditava na vitória que vinha da parte do Senhor. No verso 20, Josafá então convoca o povo e ele então vai dizer: olha, crede nos seus profetas e prosperareis. Né? O verso 20 diz: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, nós temos agora uma plena confiança. Verso 21 vai dizer: Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus. Observe
a importância agora do louvor. E ele continua ainda no verso 21, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E então, é nesse contexto que nós chegamos ao verso 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O povo não lutou, o povo venceu e o povo ainda recolheu o despojo de toda aquela batalha entre aqueles três povos e o povo então louvou ao Senhor. É a presença do louvor no texto sagrado. Vamos então prosseguir na nossa introdução. O homem sempre produziu música. Faz parte de sua natureza. Deus o criou assim. O homem, o ser humano, sempre produziu música. A música está na vida do ser humano. E então nós vamos observar, por exemplo, que lá em Gênesis 4, verso 21, existe uma pessoa chamada Jubal, filho de Ada e Lameque, neto de Metusael, da descendência de Enoque, filho de Caim. Olha só o que diz o texto. Ele diz assim, Gênesis 4, 21, o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Olhe bem, Gênesis capítulo 4. Lá atrás, nós temos a pessoa, Jubal, pai de todos os que tocam harpa e flauta, quando esses instrumentos musicais já estavam sendo utilizados pelo povo de Deus. Tá? Ainda na introdução, nós encontramos o seguinte: Jubal criou, na vontade de Deus, uma das artes que tem o poder de influenciar nossas emoções. A música tem o poder de influenciar nossas emoções. E a música é fiel parceira e trabalha com profundidade em nossos sentimentos. Sempre temos uma música que nos faz lembrar. Lembrar de quê, pastor? De alguém, de algum lugar, de algum momento. A música dá cor à nossa vida. É verdade. A música tem esse poder. Pensando dessa forma, eu passo então a primeira pergunta que o reverendo Tim vai então nos expor. E a primeira pergunta que nós passamos para ele é exatamente essa: qual a relação da música com o nosso dia a dia? Reverendo Tim, por favor, nos traga a resposta. Bem, respondendo à pergunta, né, qual a relação da música com o nosso dia a dia, eu poderia dizer qual é a relação da música com a nossa vida, né, com a nossa vida cotidiana. Ela tem uma relação tão direta conosco que ela é capaz de tanto nos trazer é, alegrias como tristeza, bons pensamentos, maus pensamentos. Às vezes também não tem relação necessariamente com emoção, mas tem relação com bem-estar, né? Tem músicas que não necessariamente você lembrou de algo ou de alguém, mas lhe trouxe um bem-estar. Bem como também tem algumas que possam lhe causar mal-estar. Existem tipos de músicas que são maléficas também, não somente músicas benéficas, né? Além daquelas questões que nós não precisamos entrar em detalhes aqui, mas de gosto, né? Por exemplo, você é uma pessoa mais afeiçoada a músicas mais eruditas, mais clássicas, músicas popular, músicas convencionais, ou o contrário, você é mais adepto de músicas mais que envolvem mais danças, mais rítmicas, mais baladas e tal. Então, aquele tipo de música que você escutar pode afetar diretamente até o seu humor no decorrer do dia, né? A música ela tem uma relação conosco desde o berço, desde a infância. Antes de nascer tem aquelas questões dos cantarolar, né, que a gente às vezes na barriga da mãe, né, eu experimentei recentemente uma gravidez, estou experimentando outra gravidez, né, com a minha esposa, eu gosto de cantar, de tocar para o bebê desde a barriga, gosto de ficar cantarolando na barriga, e quando o bebê nasce, tem as cantigas de ninar, tem as cantigas que a gente bota o bebê para dormir. Então, assim, desde de sempre, né? Desde o começo da nossa concepção, somos envolvidos com a música e ela jamais nos deixa. Música é uma ideia de Deus, música é criação de Deus.
A Bíblia ela é repleta de ensinos que são de cunho musical, não somente aqueles ensinos angelicais dos anjos cantando e louvando, né? Também não somente aos salmos, que eram a enologia, né, do Israel antigo, mas tantos personagens bíblicos que vocês viram que em seu estado de alegria cantavam louvores ao Senhor, bem como também no estado de lamento, louvavam aqueles louvores tristes também ao Senhor. Então é uma coisa que é direcionada para nós e para todos os momentos de nossos dias, né? A música é sempre bem-vinda. O importante é que eu e você saibamos descobrir qual é o nosso nicho, a nossa preferência, a música, aquela música que já o nosso bem-querer, o nosso bem-estar, e nós usarmos, abusarmos, nos deliciarmos, manter perto da gente. Se está no carro, bota aquele tipo de música já que lhe agrada, aquele louvor, aquela apresentação clássica, instrumental, erudita, não sei, enfim. Em casa, a gente deve aproveitar muito mais oportunidades estando dentro de casa, em lavando prato. Eu gosto de dizer sempre assim, eu não consigo fazer nenhuma tarefa em casa. Eu gosto muito de fazer as tarefas em casa, tá? De arrumar, limpar, não sei o que tal. Eu não gosto de fazer nada sem música. Chego logo para minha esposa e digo logo assim, ó, deixa eu botar aqui meu som, minha música, geralmente meu rock, e vou cuidar de ajudar nas tarefas domésticas, com arrumação, com prato, com pia, com chão, com banheiro, com não sei o que tal. Sem a música, eu confesso que eu não estaria tão estimulado e tão motivado. Então, assim, descubra o seu nicho, envolva mais a música, ela ajuda de dentro para fora aquilo que vem de fora para dentro, tá bom? Então, inicialmente, respondendo essa primeira pergunta, a música tem relação praticamente com tudo em nossas vidas, né? É importante dizer que, a depender de como você acordou, uma música pode melhorar o seu humor também, né? Se você acordou muito triste, de repente uma música possa mudar um pouco a sua situação, bem como o contrário. Se você às vezes acordou animado, alegre, motivado e de repente uma música possa ter lhe colocado para baixo também, né? Essas coisas são intrínsetas. Assim, algumas delas são inevitáveis, né? Porque nem sempre a gente ouve aquilo que a gente está que é dentro da casa da gente. Às vezes ouve música que o vizinho coloca, de um som que passa na rua, de um vizinho que colocou mais alto também e tal. Mas sempre temos uma relação de bastante proximidade com a música, tá certo? Excelente, excelente. Graças a Deus. Deus continue abençoando o reverendo Pedro Aragão. Eu chamei de reverendo Tim agora, né? É reverendo Pedro Aragão. Foi assim que eu combinei lá no início que iria chamá-lo. Então, muito obrigado pela sua participação, pela mensagem. Ainda tem mais 2 respostas. Já já você vai encontrá-lo novamente. A nossa lição ela tem 2 capítulos. E no primeiro capítulo ele vai falar sobre a influência da música na nossa mente. Qual a influência da música na nossa mente? E eu gostaria então de chamar a sua atenção para a segunda pergunta que nós fizemos ao reverendo Pedro Aragão. Reverendo Pedro Aragão, agora eu não chamei de Tim não, né? Reverendo Pedro Aragão. Reverendo Pedro, por que a música nos afeta tanto? Com a palavra, o especialista. Bem, respondendo essa segunda pergunta, por que a música nos afeta tanto? Né? Eu acabei de falar que a música mexe muito com a gente em emoções, em sentimentos, em nosso humor e tal. Agora, e por quê? Por que a música nos afeta tanto? Essa pergunta é bastante interessante, né? Eu não tenho aqui a intenção de expor, eu poderia até dizer assim, não, vou fazer uma pesquisa aqui científica, encher os irmãos de termos técnicos, né? Dos nomes das áreas, dos setores cerebrais nos quais a música afeta, né? A dopamina, a serotonina e tal. Mas, de maneira geral, o que a gente precisa entender é o seguinte: a música está ligada com o cérebro da gente, existe uma relação cerebral. As áreas do nosso cérebro ligadas sim ao bem-estar, sim ao humor, sim à nossa alegria. A música, ela meio que
liga o botão destes setores, dessas áreas. E assim, ao ouvir algumas músicas, e no caso aquelas que despertam emoções positivas assim em nós e que nos alegram e tal, podem causar mudanças tamanhas no cérebro que isso virou objeto de pesquisa e de estudo. Inclusive, existem disciplinas de cunho universitário chamado musicoterapia. Tem uma prima que ela é musicoterapeuta. Ela é de São Paulo, né? Às vezes eu conversando com ela, ela menciona muito que tem tratado depressões de pessoas deprimidas que tomam remédios controlados, que são acompanhadas por psiquiatras, tem também um acompanhamento com um psicólogo, mas que ela tem obtido bons resultados também com essas pessoas através da música, né? Claro, com entrevista, conhecendo sobre qual o perfil da pessoa, tem um perfil de uma música que se encaixa para o bom humor, para a alegria, para o despertamento destes termozinhos no cérebro de cada pessoa. Também ajuda na educação das crianças, ajuda para com idosos, porque o aprendizado da música, ou você aprender uma música nova, ou até aprender a tocar, né? Nós podemos falar isso também como um professor, uma pessoa que está aprendendo algum instrumento novo, violão, teclado, bateria, qualquer pessoa que está aprendendo qualquer instrumento na música, você não faz ideia de como você está mexendo numa reorganização cerebral. Depois pesquisem isso no YouTube e vocês encontrarão termos técnicos, né? Porque aqui a ideia do nosso podcast aqui é que não passe muito dos 5, 6 minutos, mas no que você está aprendendo. Uma criança desde cedo melhora a coordenação motora, melhora relacionamento intersocial, melhora a sua capacidade de memorização, melhora também a sua capacidade em lidar com ciências distintas às suas ciências de preferência. Lá em João Dourado, onde eu fui coordenador, diretor de uma escola e professor também de uma escola de música, nos 7 anos em que eu morei lá, foram muitos testemunhos de professores ou até de diretores de escolas, das escolas comuns, escola municipal, estadual, até de uma escola particular que tem lá, de professor dizer, rapaz, depois que fulano de tal, um aluno lá, com 8, 9 anos de idade, entrou na sua escola de música, começou a aprender a tocar um instrumento, a pessoa melhorou o comportamento, eu era um aluno agressivo, eu era um aluno que não era participativo, enfim, já ouvi vários testemunhos e que todos estes relatam que a música mudou, inclusive muitos pais, muito pai, muita mãe, dizendo, olha, o meu filho em casa melhorou a postura, melhorou o comportamento depois que começou a lidar com o instrumento. Claro, a gente incentiva não somente que o aluno entre na escola, mas que em casa ele pratique um pouco. Eu incentivo que os pais adquiram os instrumentos para poder isso também contribuir. Mas, voltando a falar do assunto, nós temos em nosso cérebro uma programação específica em que a música pode ser capaz de fazer isso ou aquilo, né? Assim, com nossa rotina, sabe? Por isso que sempre quando eu acordo, eu gosto, depois de fazer as minhas devocionais, depois de minhas atividades próprias e naturais do amanhecer, eu boto logo uma música do estilo que eu gosto, né? Mas do estilo que eu tô a fim de ouvir para aquele dia, né? Para já me dar o ânimo para eu viver aquele dia, todo assim, sabe? Então, assim, tratar também dessa questão que envolve com o cérebro, eu também não posso deixar de tratar que isso tem aplicações não somente exterior, mas também interior. A musicoterapia, como eu bem mencionei, em alguns estudos que eu também já fiz do próprio assunto, fez melhorar relacionamento de crianças com síndrome de Down. Que há alguma situação neurológica, né, no síndrome de Down e tal, que é melhorada em um relacionamento da criança com a música. Então, há questões de idosos que têm a redução
da agressividade do Alzheimer nas suas vidas, depois que eles estão lidando com o aprendizado, cantando ou lidando com a música, certo? Então, assim, é algo que o próprio Deus nos concedeu e também gratuitamente, né? E que te deve fazer muito uso também. Amém, amém, graças a Deus. Olha só, pensando dessa forma, o que é que nós podemos complementar o que o reverendo Pedro acabou de nos dizer? Bem, lá no seminário, a gente tem uma disciplina chamada música e eu tive a oportunidade de estudar esta disciplina com um maestro, maestro Passival Módulo. O maestro Passival Módulo também fez o curso de teologia, né? Ele não é pastor, não exerce o ofício de pastor, né? Mas ele é um maestro e tem esse curso de teologia também, o que pode casar perfeitamente aí esses dois conhecimentos. O maestro Passival Módulo, ele fazia questão de chamar a nossa atenção na aula de música, dizendo o seguinte: o poder que a música tem na nossa mente está relacionado principalmente à sua mensagem. E então ele cita um texto de Samuel. E eu quero mostrar para você esse texto e destacar aí o poder que a música trouxe nesse momento. Que texto é esse, pastor? 1 Samuel 18, eu escolhi alguns versículos. Verso 6 diz assim: sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Até aí, então, não tem nada demais. Eu fiz questão de destacar ali, ó, cantando e dançando. É claro, é a celebração da vitória. Sucedeu que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus. Então é uma celebração da vitória. Mas aí, veja o que aconteceu, tá? As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Esta era a letra da música. A gente não sabe como era essa melodia, se era em dó, se era em ré, se era em fá, não sabemos e jamais eu vou tentar fazer isso aqui de cantar para vocês. Mas olhe só essa verdade. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Que coisa, que mensagem. Bem, até aí está tudo tranquilo. Vamos ver o verso seguinte. Qual foi a reação de Saul? O texto diz no verso 8: então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Olha, aqui nós já encontramos a reação de Saul. Ele tem um desagrado. Essas palavras lhe desagradaram em extremo. E o verso 9 ainda traz uma outra mensagem. Ele diz assim: daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Então, como é que a música afeta a nossa mente? Davi foi aclamado pelas mulheres e Saul, ele se desagradou profundamente. E então, daquele dia em diante, Saul não via mais a Davi com bons olhos. E a música tem esse poder. O poder da música está aqui expresso nesta situação. Essa história, como eu disse, é uma história bíblica que o maestro Passival Módulo fazia questão de nos chamar a atenção lá na aula de música no seminário presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. Nós temos então o segundo capítulo, e este segundo capítulo é a influência da música no comportamento. E nesse comportamento nós vamos observar que é exatamente o resultado. E como é esse resultado? A partir desta música, nós vamos ter o linguajar, nós vamos ter a fala, nós vamos ter as escolhas, nós vamos ter o comportamento. Meus irmãos, eu quero abrir meu coração aqui nesse ponto. Eu quero deixar a lição um pouco de lado. Eu quero abrir meu coração para vocês. E eu quero dizer para vocês,
Essa nossa geração é a geração que com certeza mais produziu música de péssima qualidade e que tem um poder de influenciar tremendo, não para o bem, não para as boas coisas, mas para o riso, para a chacota, para a zombaria. Nós, infelizmente, temos esta verdade. Eu quero dar um exemplo de uma música. Não me pergunte quem canta, porque eu não sei, mas eu quero dar esse exemplo porque assim, eu estou morando nesta casa aqui na igreja, é a casa pastoral da Igreja Presbiteriana de Antônio Gonçalves por 11 anos. Nós estamos caminhando para o 12º ano morando aqui nesta casa. E aqui nesse espaço que agora nós estamos usando, né? Eu mandei fazer essa prateleira, o diácono Hélio ali da Igreja Batista Peniel, um marceneiro de mão cheia, jogou duro aqui na nossa estante. Nós estamos arrumando ainda os livros, eles já estão bem posicionados, mas faltam só alguns para finalizar. E nesse escritório aqui, nós sentávamos para preparar os estudos, alguns sermões, fazer umas leituras. E aqui é a avenida principal, né? E lá no final da avenida, ou no começo da avenida, não sei dizer, mas descendo aqui a rua, nós temos um bar que é uma churrascaria, né? Bem conhecida aqui, e que vinha pessoas de fora da cidade para comer aqui, para beber, principalmente para beber. Então, numa certa tarde eu estava aqui fazendo as minhas leituras e preparando o material de estudo, e então eu tive o desprazer de ouvir uma música, e a letra está aqui, ó, está guardada aqui até hoje. A letra dizia assim, também não vou cantar, só vou citar a letra, que diz assim: o amor é feito capim, a gente planta, ele cresce, aí vem uma vaca e arranca tudo. E então aquela música desagradável estava ali tocando. E eu daqui de casa ouvindo essa música desagradável. Mas pastor, é uma música só, 5 minutos, 6 minutinhos, a música encerra, passa para uma outra, a gente nem lembra daquela música. Meus irmãos, deixa eu contar para vocês. A pessoa colocava a música no repete a tarde inteira ouvindo essa mesma música, a tarde inteira massificando essa mensagem. Que mensagem? A mensagem do adultério. O amor é feito capim. Você planta, ele cresce, vem uma vaca. É uma alusão a outra mulher, uma alusão pejorativa, está chamando a outra mulher de vaca. Então ela vem e arranca tudo, e agora a mensagem transmitida é uma mensagem degenerativa, depravada, e nós poderíamos citar tantas outras. Meus irmãos, a maioria das músicas hoje, elas têm essa conotação sexual. É impressionante, você tem um grupo de jovens, eles começam a ouvir música, e em alguns minutos as mulheres estão rebolando, estão ali imitando gestos, posições sexuais. A nossa geração é a geração que tem produzido música de tão baixa qualidade, e nós deixamos que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens trilhem esse caminho e achem prazer nesse tipo de música. Nós precisamos entender que esta música influencia o comportamento. Quanto sexo é praticado porque essa semente foi plantada na cabeça dos jovens, das crianças, dos adolescentes, através destas músicas que insinuam, que trazem à tona um ato sexual, a prática sexual. Nós precisamos acordar para a boa música em primeiro lugar, mas também para ressachar essa música de péssima qualidade que influencia tão negativamente os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens. Na lição, o autor ele faz questão de citar uma música, e ele cita essa música. Agora, olha o poder da música, meus irmãos. Quando ele cita uma parte da música, ele não cita o cantor nem qual é a música, mas automaticamente ao ler, eu sei que música é esta. É impressionante a influência que a música possui. E eu vou citar aqui o mesmo que ele cita lá, e talvez, eu acredito, que você vai conseguir
lembrar que música é essa. E então ele diz: olha, essa música, ela tem sido produzida de uma forma tão terrível. E a música que ele ouviu era assim, que a pessoa dizia: eu estava fazendo amor com a sua esposa, mas o coração estava pensando em outra pessoa. Quando eu ouvi, quando eu li, no caso, essa frase, eu imediatamente lembrei da música desse grupo de pagode, dizendo que está fazendo amor com aquela pessoa, mas o coração está lá com outro, né? O coração, a mente, o pensamento está em outra pessoa. E isso incentiva a prática do adultério, da prostituição, da promiscuidade. É necessário que a gente entenda esta influência. Há uma influência muito forte no linguajar, quando as mulheres são tratadas de uma forma tão, sabe, tão assim, ou como um objeto, tão de uma forma desrespeitosa, exatamente porque as músicas vêm trazendo isso, as músicas vêm apresentando esse linguajar. E a gente precisa entender isso e mudar, tomar uma posição e trazer uma mensagem de paz, de valorização, de verdade vinda da palavra do nosso Deus. A influência da música no comportamento é muito forte e nós precisamos estar atentos. Assim, então, nós chegamos à nossa conclusão e nós vamos então para a terceira pergunta que nós fizemos ao reverendo Pedro Aragão. Reverendo Pedro Aragão, quais conselhos o senhor poderia nos dar sobre a nossa relação com a música? Com a palavra, o reverendo Pedro Aragão. Bem, aí respondendo essa pergunta, né, quais os conselhos sobre a nossa relação com a música? Bem, quais os conselhos eu poderia dar sobre o nosso relacionamento com a música? Primeiro eu quero especificar que para isso vai depender exatamente de que área exatamente nós vamos falar, vamos lidar. Por exemplo, em campos de batalha, ambiente de guerra, era comum que antes de ir para as batalhas os soldados se reunissem em um alojamento grande e uma determinada banda faziam aqueles toques tchan, bem motivacionais, né? Vou dar só um exemplo aqui, não era o caso, tá? Mas pam param pam pam param pam param pam param pam param pam, a música do Indiana Jones, né? Para eles saírem motivados, a música do Superman, do Super-Homem, a música do Batman, enfim. Quando se trata de um momento assim, por exemplo, romântico, momento a dois, obviamente as músicas mais intimistas, né? Músicas mais sentimentais, músicas mais doces, menos badaladas, né? Eu mesmo sou fã demais, demais. Ouço quase que todos os dias aquele repertório internacional anos 80, né? Das músicas românticas dos anos 80. Gosto muito. O conselho que eu dou também com relação à música é você não deixar de ter no seu celular, enfim, nós estamos sem poder sair muito esses dias, né? Mas na minha própria rotina natural já tem um repertório no meu celular que eu gosto muito. Então, assim, se eu preciso pegar uma fila na lotérica, com aquele repertório me ajuda que eu não me estresse com aquilo, que eu não fique entediado com aquilo. Na fila de um banco para alguma situação. Então, aquilo me ajuda a me manter livre desses males do século XXI, né? E isso ajuda a diminuir ansiedade, nervosismo, depressão, tristeza. Outros momentos, por exemplo, quando no que diz respeito ao trabalho, ao ofício em escritórios, enfim, usinas, algo que seja o campo de trabalho seu, que você acha que aquilo ali seja muito estressante, né? Então, de repente, você possa ter a permissão de estar trabalhando com uma caixinha de som do lado, ouvindo uma música. Rapaz, eu acho que deveria ser proibido qualquer envolvimento da gente, assim,
no que diz respeito a trabalho, né, sem poder ouvir música, exceto se quando aquilo possa atrapalhar um outro funcionário do outro lado, né? Óbvio também, né? Se o trabalho for uma coisa muito perto, porque as pessoas trabalhariam mais, renderiam mais, estariam mais bem-humoradas, seria melhor para todo mundo, para a pessoa, para a empresa, para os negócios, para a cidade, para o estado e, consequentemente, para o país e para a economia. No que diz respeito também à música, eu falo para vocês também, corram e aprendam alguma coisa sobre música. Você pode dizer assim, pastor, mas eu não tenho dom nenhum. Não existe. Não existe nenhuma pessoa que não possa aprender a tocar um instrumento novo. De repente você não descobriu qual é o seu instrumento, porque tem pessoas muitas vezes assim. Eu tive alguns casos lá na minha experiência de João Dourado, foi uma experiência bem grande, né? 7 anos, com aulas de segunda a sábado, imagina aí. De alunos que iam lá matriculados para estar fazendo um instrumento X, mas que depois de alguns meses sem rendimento, a pessoa já desmotivada, já triste porque não está rendendo, eu ter percebido, olha, vamos fazer uma experiência, eu queria indicar que você fosse aprender um instrumento Y. Aí a pessoa, no que descobriu aquele outro instrumento, de repente descobriu o instrumento da sua vida. Descobriu a coisa que a pessoa mais amava. Teve um caso, um pouco antes da minha saída de João Dourado para cá, para Campo Formoso, de um menino que ele sonhava em ser guitarrista, achava massa, até porque também lá eu tinha uma turminha que de vez em quando eu fazia um rock and roll, eu ficava fazendo solos de guitarra, aí ele, pô, eu quero ser guitarrista, entrou, mas não, sabe, como eu vi que não rolava, não era dele, aí eu saquei também, de repente, falei, cara, vamos tocar aqui contrabaixo. Não sei, eu percebi nele que dentre os outros instrumentos, acho que contrabaixo seria um instrumento que casaria melhor com ele. Rapaz, mas esse cara se apaixonou por contrabaixo de um jeito que virou assim, dentro de um mês, do zero para um grande contrabaixista. Ele vendeu uma moto que ele tinha e comprou um contrabaixo caríssimo, e esse cara esbagaçando, tocando fera, coisa assim, que em 3 meses eu fui bem honesto com ele. Falei, rapaz, eu vou ter que tirar você da escola. Por que, professor? Não, você não vai poder ficar estudando aqui mais não. Eu falei, por quê? Porque eu não tenho mais nada para lhe ensinar. Você já está num nível aí que você começou por o básico. Nesses 30 dias aí, já foi básico, intermediário e avançado de conteúdo. Você tá fera, nego. O negócio agora é bater asa e voar. Sabe? Você pode, sim. Você pode aprender. Se você não aprendeu até agora, a culpa foi do professor. Não foi sua. Pode ter sido também sua por você não ter se dedicado o suficiente. Pode ter sido sua por você não ter comprado um instrumento para treinar em casa, não ter dedicado pelo menos 30 minutos, 1 hora por dia. Mas, às vezes, a culpa é do professor, sabe? Você precisa ser motivada a retornar à ideia de que você é capaz de entrar neste ramo e também fazer com que a música faça parte da cultura da sua vida e, por que não, de toda a sua família. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Com certeza são conselhos maravilhosos, palavra de Deus para as nossas vidas. Eu quero encerrar a nossa conclusão. Ele nos chama a atenção de um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, dizendo assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É exatamente esta nossa postura como cristãos, que vivem uma vida de santidade e que lutam para não serem dominados pela corrupção do pecado. Nós precisamos chamar a sua atenção mais uma vez sobre a influência da pós-modernidade na música. Precisamos estar atentos, precisamos ter isso vivo em nosso coração para termos uma prática diferente. Louvar a Deus, tocar um instrumento, ensinar, incorporar a música, e música boa, música de qualidade na vida da nossa família. Esta foi a 6ª lição da revista sobre o desafio do mundo pós-moderno, a influência da pós-modernidade na música. Eu sou o pastor Reverendo José Renato, agradeço muito a sua
presença, a sua paciência está aqui conosco em mais esta lição. E quero lhe convidar, venha nos visitar virtualmente, por enquanto, no nosso canal do YouTube. Nós temos também o nosso Instagram e o nosso Facebook. Ali estão as reuniões, terça, quinta e domingo, mas durante esse período da pandemia não estamos nos reunindo. Assim que houver liberação através do decreto municipal, nós estaremos avisando a todos vocês. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui virtualmente, nos encontrando e compartilhando a palavra do Senhor. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Por favor, compartilhe esse vídeo, mostre esse vídeo para outras pessoas se ele foi relevante para você. E o nosso desejo, a nossa oração é que Deus abençoe ricamente a sua vida e que possamos entender a influência da música e louvar ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, em nome de Jesus. Amém.